Baltazar Maria de Moraes Júnior, um jogador que veio do Atlético Goianiense para brilhar aqui no Grêmio, para marcar história, para virar uma página de que o Grêmio não ganhava títulos nacionais, calou o Morumbi com mais de 100 mil vozes. Tudo bem, Baltazar? Tudo bom, é com um prazer muito grande estar falando com você e a todo o povo gaúcho aí. Sabe que a gente tem muito prazer em entrevistar esses artilheiros natos, né? Porque o Baltazar, que chegou aqui desconhecido, quietinho, fosse mineiro, a gente ia entender bem quietinho, né? Mas é ali da região, né? E o Baltazar chegou aqui, depois virou bola de ouro do cenário nacional. Claro que isso aí, para fazer aquela quantidade de gols, já não é mais tão frequente, né? O artilheiro agora tem feito 12, 13, 14, 15. Teve um ano que você fez 28 gols, né, Baltazar? É verdade, foram 28 gols. Eu creio que foi o recorde aí do futebol gaúcho. E eu fiquei muito feliz, porque foram muitas conquistas importantes que eu tive pelo Grêmio e conquistas pessoais também, a título de ser artilheiro, de fazer tantos gols. Eu não esperava tão rapidamente, tão novo ainda, já ter começado a fazer sucesso e a marcar gols e a me dar tão bem na equipe do Grêmio. Você foi até longe na carreira também, né, Baltazar? Fui bastante. Eu joguei até os 37 anos, encerrei minha carreira nos 2 últimos anos no Japão, tive 7 anos na Europa também, joguei na Espanha, Portugal e na França. Eu creio que foi uma carreira bem sucedida. Eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele pôde me dar e poder realmente realizar um bom trabalho. Eu fiquei muito feliz. Bom, quando você chegou aqui, eu era ouvinte, eu não era radialista ainda, já estava quase entrando no rádio. Depois entrevistei o Baltazar na seleção, entrevistei em outros times contra os próprios gaúchos e tal, não tem problema nenhum. Mas quando o Baltazar jogou no Grêmio, eu estava chegando em Porto Alegre e eu era ouvinte de rádio. E o que se dizia era o seguinte: o Baltazar tem grandes virtudes, está aprimorando, o problema é o cabeceio. Depois virou um exímio cabeceador. Que sugestão você dá para esses meninos que estão nos ouvindo e que precisam aprimorar esse quesito, Baltazar? Olha, eu, sinceramente, eu me empenhei bastante nos treinamentos. Eu acho que é fundamental para o atacante fazer muitos treinamentos específicos de arremates a gol, então receber os cruzamentos, estar ali. Eu ficava depois do treinamento, pedia um lateral ou ponta para estar cruzando as bolas, pedia ao goleiro para ficar ali, e eu ficava treinando isso, as especificações. Então, isso me ajudou bastante a poder, de qualquer maneira, quando a bola vinha, procurar cabecear ou mesmo fazer o gol com os pés. Então, eu acho que o treinamento é buscar realmente se aperfeiçoar e se tornar uma coisa até natural. E hoje se tem mais recursos, né? Tem estudos, tem imagens que se vê, que se repete, que se para o sujeito ver que ponto ele tem que começar a correr para o cabeceio, como é que ele tem que olhar para o zagueiro, né? Vê o gol que fez o Diego Souza no Clássico Grenal, não sei se você assistiu. Você tinha aquela impulsão do Diego Souza também, ou Baltazar? Eu não sei, assim, ele tem uma boa impulsão, realmente é um jogador de área também, e eu admiro bastante o posicionamento dele e tudo. Então são muitas coisas, são muitos fatores que levam o atleta a conseguir aquela perfeição, aquele momento adequado, certo, para ele subir, para ele se posicionar e para poder conseguir também atingir a sua meta, né? E o Baltazar era mais leve, não? O Diego Souza é mais pesadão, né? Eu não era tão alto, não sou tão alto também, não sei a altura do Diego, mas assim, eu tenho 1,78 m. Então, não era assim um jogador tão alto para poder ter muitas vantagens ali. Então, precisava treinar bastante, ter realmente aquele salto milimétrico ali, tudo bem contado. Baltazar, quais são os melhores centroavantes do Brasil hoje? Na tua época era um caminhão de gente que
que jogava bola. Hoje, no Brasil, quem é que é centroavante mesmo que te agrada? Ai, difícil agora para falar assim, algum jogador mais específico, mas na verdade eu gosto bastante do Diego Souza. Ele para mim realmente é um jogador de área e um jogador que fez e tem feito bastante gols. Eu gosto bastante dele. Certo. Pedro do Fluminense, Gabigol. Sim, o Pedro também do Fluminense, também gosto também. Você andou ensaiando ou chegou a executar mesmo a função de empresário, e por que não continuou, Baltazar? Bom, eu esse último ano agora dei uma diminuída bem grande, né, por causa da pandemia e tudo. Eu fiquei por volta de 20 anos sendo empresário de jogadores e ainda sou empresário de um jogador que jogou aí no Grêmio, o goleiro o Elton Leite, que está no Benfica ainda. Então, foi uma oportunidade muito legal que eu pude levá-lo ao Grêmio. Ele passou um ano aí, não foi aproveitado, mas acabou se saindo bem e atualmente é o jogador titular do Benfica. É fácil para o Baltazar, a gente especula muito o mercado, não acha jogadores. Por exemplo, nesse mercado aí em Goiás, tem como garimpar bons jogadores também? É só saber procurar, Baltazar, tipo bom e barato, jovens jogadores? Tipo Arthur, assim? Isso. Olha, às vezes dá um certo trabalho e não é assim uma coisa assim a curto prazo. Às vezes se demora, é um trabalho mais a longo prazo. Então vai se observando os jogadores, mesmo nos treinamentos, nos jogos. Então é uma observação constante e vai vendo também a dinâmica do jogador, se ele é constante, se ele tem regularidade. Então isso é tudo muito importante, ter uma boa visão do atleta. Baltazar, quantas mil vezes você já ouviu aquele gol de 1981? Olha, eu já ouvi milhares de vezes, mas eu não me canso de ouvi-lo porque, para mim, ele marcou muito a minha carreira, a minha história, a minha vida pessoal, porque, sinceramente, eu ter perdido o pênalti no jogo anterior e depois tudo o que aconteceu e ver o que Deus pôde fazer, realmente eu fico muito emocionado sempre e me alegra muito poder ver esse gol que realmente marcou minha carreira. Nesse ano, 30 anos daquela conquista, né? 81, 91, 2001, 2000... Não, 40 anos. 40 anos. 40 anos, claro. Eu fui o tempo passa rápido, viu? Por isso que a gente branqueia os cabelos todos. Mas 40... O meu eu não sei por que eles estão branqueando também, viu? Os meus vão branquear um dia. O do Flávio também tá branquinho. Agora, 40 anos daquela conquista e a gente ainda lembra daquela frase do Baltazar: Deus está reservando algo de melhor para mim, né? E o Haroldo de Souza, quando o jogador era destacado, ele narrava o nome completo, né? Baltazar Maria de Moraes Júnior, né? E marcou um gol calando o Morumbi, numa jogada muito bem feita pelo Paulo Roberto e pelo Renato Sá, né? Isso. Olha aí. Renato vai brigar agora com o Paulo Isidoro, ganhou o Paulinho, desceu o Paulo Isidoro, é bom de bola, atingiu, ainda ele possuindo a bola pela meia direita, rolando para Paulo Roberto, recolhe o guri de Viamão, preparou, suspendeu de perna direita na boca do gol, vai para a cabeçada, Renato Sá, ajeitou para a volta, já matou no peito, funcionou, arco e gol! Gol do Grêmio! Baltazar Maria de Moraes Júnior! Aos 19 minutos e 50 segundos, no dia 3 de maio de 1981, Baltazar, o goleador de Deus, mata no peito e de primeira, de sem pulo, ângulo esquerdo de Valdir Pérez, estufa os cordéis da cidadela do São Paulo. O Grêmio está sendo campeão do Brasil.
É a máquina tricolor que mostra a garra e a força do futebol gaúcho. E agora, tchê, bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil. Baltazar Maria de Moraes Júnior, para o Grêmio, é o novo campeão do Brasil. 0 para o São Paulo Futebol Clube Vianney. 90 mil de boca São Paulina se calaram e os olhos seguiram o cruzamento de Paulo Roberto. O toque de cabeça de Renato Sá para trás. A batida fortíssima de perna direita de Baltazar. O Valdir Pérez estava adiantado. A bola correu pela rede. O Grêmio fez um. O Grêmio é quase campeão de 81. Era preciso contar isso. Se até 20 minutos o São Paulo não fizesse gol, era muito difícil. Não contou 20, o Grêmio fez. É muito mais difícil ainda para o São Paulo. Terá que fazer 3. Agora o São Paulo, para empatar, tem que fazer 2 gols. E se quiser ganhar, tem que fazer no mínimo 3-1. É muita areia para um caminhãozinho só, mesmo paulista. Boa do Morô. Os 4, maravilhosos. Né? Deixamos o gol inteiro, até por curiosidade, o rádio da época, muito dinâmica. Bom. Enfim, uma equipe maravilhosa com o Vianney, com o professor Osterman, com o Raul Morô, com o Haroldo de Souza, que está aqui conosco ainda, narrando, é o melhor do estado com 77 anos, viu, Baltazar? Aí, com essa voz toda, ele não vai perder o ânimo e tudo. Sinceramente, um narrador e tanto, e a gente consegue, parece que enxergar, visualizar aquele grande momento que ele narrando tão bem, né? É a magia do rádio. Agora, como é que você acompanha o Grêmio? À distância, acompanha com frequência, fala com as pessoas ligadas ao Grêmio? Quem é que da época ainda você mantém contato por aqui? Olha, agora são poucos contatos, assim, cada vez mais distante. Eu estou morando já no interior de São Paulo também, então um pouco mais desligado, então a gente não tem, assim, tido tantos contatos, né? Mas estou sempre acompanhando os resultados, olhando e vendo aí, e ficando feliz sempre com essa sequência de bons resultados que o Grêmio tem tido. Olha aqui, ó, o Baltazar foi meu colega de faculdade na PUC, levava a mulher para aula. Abraços para ele, André Carolo. É isso mesmo. Era um fato assim diferente, porque como eu viajava muito, tinha pouco tempo para estar com a minha família, com a minha esposa, e ela ficava sozinha, então eles permitiam, eu ia, levava ela como ouvinte, ela ficava do lado, eu podia assistir às aulas, e não concluí o meu curso, porém foi importante para mim o aprendizado que eu tive. Estudei na PUC de Goiânia e também na de Porto Alegre. Muita gente te mandando um abraço e mandando mensagens positivas aí. Você é um homem ligado à igreja também, né, Baltazar? Sim, sou evangélico, sou da igreja presbiteriana, e foi o fato mais importante na minha vida, quando aos 18 anos eu me ajoelhei no meu quarto e pedi a Deus perdão pelos meus pecados, e a minha vida a partir daquele momento mudou, e mudou completamente, mudou para melhor. Deixei de fazer muitas coisas erradas e passei a buscar obedecer ao que a Bíblia fala e ser realmente diferente. Então, a partir dali, a minha vida mudou, as minhas palavras, os meus conceitos, meus valores, e eu dou graças a Deus. Não troco por nada nesse mundo, e já fazem 43 anos por aí, 44 anos que eu já ando com Jesus e tem sido o mais importante na minha vida. Bom dia, sou colorado, me emocionei, show do centroavante, curto Baltazar, foguinho de Cachoeirinha. É muito legal saber aqui com toda essa rivalidade aqui, ó. Baltazar, 56 anos em Portugal, Ricardo Reis da Silva, Vila Passo da Mangueira. Rec, manda um abraço para ele. Muita gente aqui, o Valdomiro, lá de Gaspar, Santa Catarina também. Bom dia. Qual o jogador do Grêmio que se assemelha ao Baltazar? Fábio, tricolor do Humaitá. Eu não comparei, eu falei hoje pela manhã que o gol que o Ricardinho faz, o último pelo Grêmio, no Clássico Grenal, que o Ricardinho está aprimorando uma situação que você também aprimorou no começo da sua carreira. Eu até lhe citei mais cedo e deu a coincidência da gente entrevistá-lo agora. Mas eu estava citando que exatamente um jogador jovem
tem que trabalhar muito. Você pegava alguém para lhe auxiliar pós-treino ou era aquela história da forca? Não, era mais assim, eu pedia, por exemplo, se fosse o Paulo Roberto, ficava fazendo os cruzamentos, e eu pedia o goleiro da época ali, alguns deles tinham o Remy, tinha outros, e eu pedia para eles ficarem, e, por exemplo, a pessoa ficava fazendo os cruzamentos, e eu arrematando, sempre dominando e batendo para o gol. Então, aquilo ali é um exercício muito importante de repetição, que faz com que automaticamente no jogo você faça com mais facilidade e saiba mais o tempo que a gente precisa ter na bola. Para encerrar, estamos conversando com o Baltazar Maria de Moraes Júnior, empresário de futebol, artilheiro do Grêmio nos anos 80, foi trocado pelo Tita do Flamengo, me lembra aqui o Tofanello, e em ambos foram campeões na troca de clubes. O Grêmio acabou sendo campeão da América com o Tita e depois com o Mário Sérgio Caju foi campeão do mundo. E o Baltazar foi campeão no Rio de Janeiro com a camisa do Flamengo e depois andou o mundo aí, Portugal, Espanha, Japão, já descreveu aí o Baltazar. Quero lhe perguntar uma coisa para a queima-roupa encerrar a entrevista, Baltazar, e nós nunca esquecemos de você aqui, porque você é um marco divisório na história do Grêmio, com esse gol no Morumbi. O Grêmio até então ganhava regionais. A partir de 81 ganhou tudo que nós já sabemos e sobejamente reconhecido aí pelo Brasil afora e mundo afora. Mas, Baltazar, o nosso futebol piorou ou o futebol europeu que melhorou? Olha, eu acho que às vezes tem diminuído a qualidade, talvez, não sei, a forma de jogar dos times, mais defensivamente, não sei. E também a Europa, pelo dinheiro que tem, os investimentos que faz, acabam trazendo sempre os melhores jogadores estão ali. Então, há uma qualidade maior e isso acaba influenciando bastante todo o futebol. Muito bom. Baltazar, aquele abraço, sucesso para você. Um grande abraço a todos vocês aí, sucesso também. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Um grande abraço.